A paz do Senhor, meus amados irmãos, no Leandro aqui do canal Palavras de Vida. Glória a Deus. Tem uma palavra de Deus para ministrar o teu coração. Amém? Iremos falar hoje, queridos amados irmãos, sobre o batismo com o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Amém? O batismo e os dons do Espírito Santo. Em um vídeo passado, nós tratamos aqui sobre a importância do Espírito Santo, né? Onde nós apresentamos ali os propósitos de Deus ter nos abençoado com o seu Espírito Santo. Amém? O propósito de testemunharmos o seu Evangelho, de pregarmos a sua palavra. Então, nesse momento, eu queria tratar aqui do batismo e dos dons do Espírito Santo. Eu não falaria aqui dos dons, mas trataria apenas do propósito. Amém? Qual foi o propósito de Deus em nos dotar, em dotar a igreja de dons espirituais e de nos revestir com o seu Espírito Santo? Para o vídeo não ficar muito longo. Amém? Glória a Deus. O batismo com o Espírito Santo, queridos, de acordo com Atos, capítulo de número 2, certo? É um revestimento de poder, certo? É o momento em que Deus, ele concede o seu Espírito Santo aos seus filhos com propósitos específicos. Amém? Deus jamais dará o seu Espírito a alguém para que essa pessoa viva na neutralidade. Não. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, toda vez que o Espírito Santo era derramado sobre alguém, era para que essa pessoa, esse alguém, ele alcançasse um propósito de Deus ou executasse uma obra de Deus, certo? Nós vemos isso acontecendo com os reis, sacerdotes, profetas, pessoas que Deus escolhia para um determinado fim, uma determinada obra. Quando você lê 2 Crônicas, capítulo 20, quando Josafá sabe que, ou recebe notícias de que 3 grandes nações estavam vindo contra o seu exército, ele teme e vai orar ao Senhor. E a Bíblia nos mostra, queridos, que a resposta de Josafá veio por meio de um jovem. Não estou lembrado o nome, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele e ele profetizou, Ele confortou o coração de Josafá, dizendo que nessa peleja Josafá não teria que pelejar. Então, o Espírito Santo era dado com esses propósitos. Outro exemplo aqui é a escolha de Moisés, dos 70 anciões que ajudariam ele no governo da nação de Israel durante a peregrinação no Egito. A Bíblia diz que Deus tira o espírito de Moisés e coloca sobre eles, ou seja, essa atitude de Deus, o Espírito Santo, iria adestrá-los, capacitá-los para executar a obra juntamente com Moisés. Não diferente assim, o Antigo Testamento é o mesmo propósito, certo? Com uma maior profundidade, certo? Então o Espírito Santo, ou o revestimento, ou o batismo, ele tem esse propósito de Deus, revestir os irmãos com poder, com o propósito de testemunhar, de executar as obras de Deus. Amém? Por quê? Porque as obras de Deus, certo? O trabalho de Deus só é feito por meio do Espírito Santo. Não há como nós fazermos a obra de Deus sem o Espírito Santo de Deus. Não vamos obter resultados, nem êxito, certo? Somente por meio do Espírito Santo de Deus. Jesus disse em Lucas capítulo 24, verso 49, não se ausentem, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Jesus disse, eles não poderiam sair dali, ou tentar de alguma forma fazer a obra de Deus sem esse revestimento. O revestimento, o batismo, os capacitariam a fazer essa tal obra. Amém? Foi justamente isso que aconteceu em Atos, capítulo 2. Amém? Que diz assim o seguinte, Atos capítulo 2, a partir do verso 1. E cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento vermente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Amém? Então esse foi o momento do revestimento de poder, ou do batismo da igreja, dos primeiros cristãos, certo? A partir dali, eles começaram então a testemunhar a obra de Deus, não só por meio de palavras, mas a Bíblia diz que por onde eles andavam, as pessoas não só ouviam, mas via os sinais que eram feitos por eles. Amém? Agora, como saber que eu fui batizado com o Espírito Santo? Será que a Bíblia, ela me orienta, ela me dá respostas? Meus amados irmãos, eu ouvi já relatos de pessoas que dizem, terem sido batizadas com o Espírito Santo, ou serem batizadas com o Espírito Santo, mas que nunca falaram em línguas. E o sinal mais forte, ou a evidência mais concreta de que uma pessoa ela recebeu o batismo com o Espírito Santo é por falar em línguas. Todos que foram batizados com o Espírito Santo, que receberam esse revestimento,
a evidência, certo, que se surgiu após esse acontecimento é o falar em línguas. O primeiro texto é isso aqui, né? Todos foram cheios do Espírito Santo, verso 4, e começaram a falar em outras línguas. E isso não era uma imaginação dos discípulos, né? Porque todos que estavam ali, quando você lê o restante do texto, né, vão ver, certo? Esse acontecimento foi testemunhado por todos que estavam ali. Eles ouviam e diziam: não são galileus esses que estão aqui? Porque nós o ouvimos falar em nossas próprias línguas, certo? Então, certo? O falar em línguas é a evidência mais concreta e sólida de que realmente a pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo. Eu queria apresentar outro texto, para não ficar somente nesse, né? Se você pudesse acompanhar comigo aí, Atos, capítulo número 10. Conhecido esse texto, né? História de Cornélio. Amém? Atos, capítulo 10, verso 44, diz assim: e dizendo Pedro estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Este evento aqui é o mesmo que aconteceu em Atos 2, certo? Pedro usa aqui palavra diferente, né? Mas o que o Espírito Santo fez em Atos 2, está fazendo aqui em Atos capítulo 10, a partir do verso 44, certo? E dizendo Pedro estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, né? E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque, escute só o verso 46, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus, certo? Então, tá aqui, os que vieram com Pedro, os que eram da circuncisão, judeus, aqueles que achavam que o Espírito Santo só era dado a eles, certo? Viam agora o Espírito de Deus cair sobre os gentios e, consequentemente, falar em outras línguas. Amém? Glória a Deus. E talvez você possa dizer, não, mas há outros textos que mostram que o texto não mostrou que as pessoas falavam em outras línguas. Aí você pode estar até pensando naquele exemplo dos homens de Samaria, né? Que os apóstolos foram enviados, né? E chegaram lá e perguntaram, né? Em que batismo vocês são batizados? No batismo de João, né? Então eles impõem as mãos, eles recebem o Espírito Santo. E não há ali, o texto não diz que eles falaram, só que ali há um relato de um mágico chamado Simão, que oferece dinheiro aos apóstolos para que lhe fosse concedido a eles esse poder de colocar as mãos sobre as pessoas e elas recebessem o Espírito Santo. Ou seja, isso indica que Simão, ele viu alguma coisa, alguma manifestação diferente na vida daqueles discípulos, porque senão ele não ofereceria dinheiro, certo, aos discípulos para receber aquele poder. Com certeza ele viu algo que chocou ele, algo que foi diferente daquilo que ele viu em toda a sua vida, né? Que fez com que ele oferecesse dinheiro. Então alguma coisa aconteceu e eu acredito que foi o falar em língua, né? O profetizar ou qualquer outra coisa. Amém? Então, passando agora para o propósito dos dons espirituais. Quais são os propósitos dos dons do Espírito Santo? Certo? Quando Deus nos reverte com o seu Espírito, certo? Quando somos batizados, quando recebemos os seus dons, né? Seja o falar em línguas, seja o profetizar, curar, operação de maravilhas, certo? Ou qualquer outro tipo de dom, qual é o propósito, certo? O propósito dos dons, queridos, nunca e jamais é para o nosso deleite pessoal. Não. Longe de nós, a igreja, pensarmos isso, certo? O propósito dos dons espirituais não é para nos autopromover, para nos tornar mais espirituais do que os outros, não. O único propósito de Deus lhe agraciar com dons espirituais é para que você edifique a igreja. Os dons têm esse propósito, edificar a igreja, o corpo de Cristo. Eu queria ler um texto com vocês aqui em Efésios, se você pudesse ler comigo. Glória a Deus. Aleluias. Efésios capítulo 4. Amém? Diz assim, verso 11. Efésios 4, verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Verso 12. Com que propósito Deus deu dom a esses homens? Porque, né, apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e doutores são outros tipos de dons do Espírito Santo. Mas com que propósito Deus deu ou capacitou essas pessoas com tais dons? Querendo, verso 12, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esse é o propósito, certo, dos dons espirituais. É levar a igreja a se aperfeiçoar. É edificar a igreja. Então, né, diferente do que muitos hoje, certo, por falta do conhecimento das Escrituras, né, porque não tem uma base sólida nas Escrituras, certo? Vem muitos outros propósitos para os dons espirituais. Não. O propósito dos dons espirituais é
edificar a igreja, certo? E aqui fazendo uma correção, certo? O dom de línguas, certo? Eu acredito que ele é o único propósito, certo? Que tem o seu propósito diferenciado dos outros. O dom de língua, o seu propósito é edificar pessoalmente a vida daquela pessoa, né, que possui esse dom de línguas, certo? Esse é o propósito do dom de língua. Eu acredito que esse seja o único, né, propósito do dom de língua, é individuar a si mesmo, certo? Agora, quando ele se alia ao dom de interpretar, aí sim, aí ele já se torna um dom para edificar a igreja, né? Que irá trazer benefícios espirituais a todo o corpo de Cristo, mas só a língua ele edifica a você mesmo, certo? Por isso que é bom se evitar, certo? Quando você estiver ministrando, fazendo sermões, né? Já vi pessoas que falam 3 palavras, né, em português, na nossa língua, e 30 em línguas estranhas. E a igreja vai ao delírio, né, como se aquilo fosse algo bom. Não, queridos, certo? Por isso que eu mesmo, né, tive a experiência de ser batizado com o Espírito Santo, falo em línguas, mas eu evito muito, certo? Falar em línguas no meio das ministrações. Por quê? Porque o povo lá embaixo não vai entender, certo? O povo lá embaixo não vai entender. Paulo até mesmo usou esse exemplo, certo? Ele disse que prefere falar, certo, poucas línguas, poucas palavras em uma língua que as pessoas entendam do que muitas em outras línguas. Amém? Então, eu espero ter ajudado, né, tirado algumas dúvidas suas, certo? Podemos aí, talvez em outros vídeos, se assim Deus nos permitir, trazermos aí os dons espirituais, certo? O significado de cada um deles, certo? Qual a utilidade, os propósitos de cada um, mas nosso propósito aqui hoje específico é esse, amém? Se você tem algum dom espiritual, certo? Se você foi agraciado por Deus, certo? Esse dom não lhe pertence, certo? Foi um empréstimo que Deus lhe fez para você abençoar a igreja dele, a noiva dele, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Esses são os propósitos dos dons espirituais, não essa patifaria que você está vendo aí no meio das igrejas, certo? Mas esse é o propósito, biblicamente, dos dons espirituais. Deus te abençoe.